Boa noite. Então eu estava comentando com vocês da minha alegria por poder conhecê-los, conhecer a instituição. Parece que falta intensidade, volume. Chegaremos lá. Neste dia que é especial por vários motivos. Além de nós podermos estar assim juntos, hoje é 18 de outubro, é o Dia dos Médicos. E é mesmo uma espécie de uma lembrança, celebração, tendo em vista as características do nosso mundo e a importância da medicina desde toda a história da humanidade. Podemos até considerar algumas coisas depois sobre isto. Então, eu queria agradecer muito a todos os anfitriões, né, que nos possibilitaram uma reunião que há de ser proveitosa, né? Se nós estamos pensando no título Jesus e Emmanuel, nós haveremos de alcançar como que conteúdos que sejam benéficos para nós. Então, que vocês sintam a minha gratidão pela oportunidade. Eu queria, antes de começar o tema, eu queria só comentar com vocês que eu tive uma espécie de privilégio, porque não existem privilégios de verdade nas leis de Deus. Mas eu vim a ser, sou ainda, o filho caçula de pais que já se conheceram em centro espírita, um dos mais antigos na cidade de Porto Alegre, que é a cidade onde os 4 filhos nasceram. Não parece, mas isso já tem um tempo, de tal maneira que quando eu ia brincando, crescendo, não é? Os postulados espíritas, eles eram temas do dia a dia dentro de casa, porque eles eram espíritas muito, vamos dizer, devotados ao conhecimento doutrinário, à prática das atividades costumeiras dos centros espíritas. Então, numa certa altura, eu já era jovem, adulto, e aí então eu fui começando a estudar por minha própria iniciativa, não é? E eu tive mais uma questão muito boa no sentido do meu aprendizado, que era a biblioteca deles. Então, como eles começaram cedo, eles se conheceram muito jovens, já espíritas, meu pai de família católica, minha mãe de família judia, eles já se conheceram na juventude espírita de Porto Alegre. De tal maneira que eu fui, e meus irmãos também, aproveitando ensinamentos que vinham como que brotando espontaneamente, até que numa altura, não é, nós fomos buscando a literatura, os estudos formais e mais adiante as reuniões no movimento espírita onde eu vivia, e depois eu fui viajando muito e fui conhecendo o movimento espírita, não só no Brasil, mas muitas vezes fora da nossa querida pátria. Então, quando eu digo que não há privilégios, é porque não há, não é? Mas houve uma movimentação para que alguém com as minhas necessidades eu pudesse me entrosar a respeito dos postulados. Eu me lembro muito bem, quando eu era ainda estudante, naquela época, se falava em primário, ginásio. Não vão me dizer que não sabem o que é isto. E aí, quando eu comentava com os coleguinhas em sala de aula sobre reencarnação, imortalidade, mediunidade, influência dos espíritos na vida humana, o valor da oração, a figura extraordinária e sublime de Jesus, de Francisco Cândido Xavier, eu era sozinho,
porque as pessoas não tinham ideia de nada disso, até estranhavam um pouco, não é? Espírito, alma, mediunidade, mundo espiritual, não é? Isso faz um tempinho, mas as pessoas não tinham isso, eu estranhava, mas continuei me dedicando, estudando, enfim. A vida foi seguindo adiante. Eu me lembro muito bem, eu estou falando de mim ainda, mas quando alguém perguntava, e todo mundo pergunta isto, o que você quer ser quando crescer? Já ouviram isso? Ou não? E aí, eu não sei de onde eu tirava, mas era direto, médico. Eu nunca pensei, vamos dizer assim, com veemência, em nada diferente, mas eu me lembro que quando, um pouco antes, me perguntavam o que eu gostaria de ser, eu ainda cheguei a dizer que eu gostaria de ser bombeiro, porque meu pai passava de carro pelo quartel, todo vermelho, em Niterói, não é? E os, vamos dizer, guardas, eu dava tchau e eles davam tchau para mim, eu ficava encantado com aquilo. Então, ou eu ia ser bombeiro, ou eu ia ser pintor de parede. Animadíssimo. Mas o mundo foi dando voltas e eu acabei como que procurando estudar medicina. Estudei o tempo todo na UFRJ, na Ilha do Fundão, na Santa Casa. Pois bem, aí eu fui morar em Porto Alegre, porque surgiu uma oportunidade de trabalho após a residência. E aí eu estive em Porto Alegre por uma década, e depois eu voltei em 1989, e estou aqui de volta, não à minha cidade natal. A minha cidade natal é Porto Alegre, onde eu nasci, vim pequeno, e depois voltei já para trabalhar como médico. E por umas questões ligadas à doutrina espírita, à mediunidade, à realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, por uma série de coisas muito bonitas que eu não vou poder hoje trabalhar com vocês, mas eu acabei precisando entrar de novo na universidade. Continuando a trabalhar como médico, para cá e para lá, em Porto Alegre ainda, já com 2 filhos, depois vieram apenas mais 4, então eu tenho 6. E nessa altura, eu tive que reentrar, não é? Fiz as provas que eu precisava para estudar física. Física é a mãe das ciências. Brincando, mas de falar sério, Deus é físico. É claro que Ele é tudo, mas Ele precisa ser físico para o que nós vamos conversar também um pouco daqui a alguns minutos. Então, a ideia não era que eu queria ser físico. Eu queria compreender certas coisas com as ferramentas, a linguagem matemática, que é uma linguagem precisa para se estudar a natureza da Terra em todos os sentidos, tudo que vocês possam imaginar, mas a grande realidade divina, cósmica. E aí eu passei pelo menos 6 para 7 anos entremeando as atividades profissionais, trocando fraldas, né? Dando de mamar, cuidando, ajudando os pequenos na época e, claro, depois enveredando por algumas pesquisas que envolveram até detecção de campos magnéticos do coração humano. O eletrocardiograma nos dá uma ideia preciosa das ondas da atividade elétrica cardíaca. Mas por causa das pesquisas e dos interesses, enquanto eu sonhava com as pesquisas em espiritualidade, os meus orientadores iam me levando para coisas
do dia a dia, coisas mais objetivas, que eles conheciam, porque eles não tinham ideia, à época, sobre o mundo espiritual, sobre a realidade diferente daquilo que uma física mais objetiva, que eu chamo de física da matéria condensada, que chegou a ser uma especialidade, poderia nos trazer. Então, é só para vocês terem uma ideia de duas formações que, acabando por se vincular ao que eu fui aprendendo da doutrina espírita, a começar pela oportunidade que Deus me ofereceu dentro de casa e na companhia de meus pais, né, eu fui buscando áreas de trabalho. E estou procurando ser útil nestas áreas, que por alguma razão eu fui gradativamente buscando. Muito bem. Outra ideia importante é que, se o nosso estudo de hoje chama-se Jesus e Emmanuel, eu gostaria de partilhar com vocês algumas considerações. Uma delas, deixando um pouquinho, só um pouquinho, Emmanuel de lado, nós vamos procurar recordarmos juntos alguns elementos sobre Jesus. Um primeiro deles é uma ideia de que o mundo dos encarnados tem uma série de noções muito superficiais ainda a respeito do Cristo de Deus. Mesmo nós espíritas não conhecemos quase que nada da essência desse Espírito. Conhecemos aquilo que ele próprio demonstrou quando esteve na Terra há 2000 anos. Vocês conhecem a importância do Antigo Testamento, que não tinha aparentemente a ver com Jesus, e com os profetas do Antigo Testamento. Ali nós temos grandes emissários dos céus. E quando eu digo dos céus, leia-se de Jesus. O Decálogo, que nós espíritas entendemos como a primeira grande revelação, quando ele sobe para buscar, como um médium extraordinário, a inspiração numa região um pouquinho mais distante do dia a dia daquela coletividade, é ali que Jesus o inspira e o Decálogo é dele. Ali, Moisés era um médium extraordinário, mas um espírito da maior elevação, porque esta não é uma missão singela. Ele estava vindo para trazer algo para toda aquela região e para toda aquela população que Jesus escolhe de iluminar através de Moisés. Então, Jesus já era a principal condição espiritual relacionada à vida em todo o planeta Terra. Então tinha que ser ele. Não que ele não pudesse enviar intermediários, tanto é que ele envia o próprio Moisés, seu amigo, porque ele ainda não estava no tempo de vir. Ele viria aproximadamente 1,5 milênio depois. Porque nós estamos lembrando de Moisés, estamos falando de 3.500 anos atrás, em determinadas condições e dinastias do Egito Antigo. Pois bem,
E aí o que acontece? Moisés faz a essência da sua missão, os 10 mandamentos, o decálogo. Ele também lidou, durante aqueles anos, com inúmeras questões, tentando auxiliar aquele povo, que era um povo escolhido, porque havia povos em toda a terra, como temos hoje, e de certa maneira sempre tivemos. Pois bem, então Moisés cumpre 1500 anos antes da vinda do Messias prometido. Aqueles convivas de Moisés, Jeremias, Isaías, Daniel, todos eles diziam que viria o Messias, como sendo um espírito de uma condição que nada, nem ninguém poderia comparar. Eles eram espíritos de primeira grandeza, estes profetas do Antigo Testamento. Mas eles não se comparavam nunca com o que eles, com a sua mediunidade, estavam prevendo para que um dia viesse ao mundo. Porque eles tinham a intuição de tudo. Querem ver uma lembrança? Uma forma de nós lembrarmos de Jesus é sendo ele o Filho do Homem. Essa é uma expressão que às vezes não é com facilidade compreendida. Mas de onde vem isto? Daniel, um dos profetas do judaísmo. E ele, um espírito maravilhoso, ele tem um sonho numa determinada noite. E médiuns de certa potencialidade, né, têm sonhos proféticos, não é? Que é uma característica incomum da mediunidade. Por isso ela é chamada mediunidade das profecias. E aí Daniel enxerga um homem jovem, lindo na descrição, encontrando como que um senhor muito idoso. E para Daniel era alguém que viria a trazer a essência do mundo espiritual para a humanidade, num encontro único e memorável com Deus, na figura de um homem de idade. Então, para Daniel, não é? Esta é a chamada profecia do Filho do Homem. E aí o que acontece? É como se para ele, Daniel, e para outros profetas, que anteviram a chegada de um espírito extraordinário, o Filho do Homem é o Cristo Jesus. E viria para mudar o mundo, para trazer do grande universo e da essência da vida divina o que fosse adequado, próprio, pertinente para uma humanidade muito acanhada, que somos nós até hoje. Então, a ideia de, por exemplo, Jesus, quando chega há 2000 anos atrás, ele, usando os artifícios de tudo que ele veio ensinar e que ficou definitivamente à nossa disposição, pelo trabalho maravilhoso de médiuns psicógrafos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 88 vezes nas Escrituras você vai encontrar a ideia da expressão Filho do Homem. O próprio Jesus dizia: eu sou o Filho do Homem. Curiosamente, apenas por curiosidade, 88 é um número bonito, mas a ideia qual é? Jesus falar essa expressão com esse valor numérico não é uma coisa à toa,
Ele nunca disse uma palavra que não devesse, não é verdade? Que não fosse útil para a nossa evolução. Para vocês terem uma ideia, as constelações que nós em astronomia, astrofísica ou apenas com telescópios convencionais, são 88 as constelações. E uma outra coincidência, a Federação Espírita Brasileira vem editando os livros de Francisco Cândido Xavier, de Chico como médium, né? Nós sabemos que são mais do que 450 títulos. Mas a FEB trabalha com o que nós chamamos de livros astros. São 88. Todos os livros de Emmanuel, chegando agora um pouquinho perto dele, do seu trabalho, da sua obra, todos os livros de Emmanuel da FEB fazem parte da lista dos livros astros, para nós irmos guardando algumas ideias. Então, nós não temos ainda uma ideia da realidade. Nós estamos aqui numa terça-feira à noite, celebrando uma data importante, né, para nós todos, e estamos ainda vivendo a realidade difícil de um mundo de provas e expiações. Muitos de vocês já passaram dos 30 anos de idade, nunca vocês viram o que nós vemos hoje, no Brasil e por aí afora, como na Ucrânia, na Síria, no Afeganistão, na Somália, na Coreia do Norte, no Haiti, no México. A ideia qual é? A Terra, no dizer de Emmanuel, onde? Emmanuel, como vocês conhecem, ele tem uma série de livros, todos astros, um punhado que são romances, os mais lindos romances da literatura espírita cristã. Leia-se há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, e agora? Paulo e Estevão, a obra-prima da série, não é verdade? Mas ele também tem inúmeros livros de estudos. Então, quando nós estudamos o livro Roteiro, imperdível, há um capítulo que se chama O Grande Educandário. Ali nós aprendemos algo que só Emmanuel disse, e disse uma vez. A Terra é, portanto, uma grande escola. Outros espíritos, e ele próprio, até depois da desencarnação de Chico, nos dizem que a Terra é, além de uma grande escola, um grande hospital. Não pensemos de uma maneira tão animada que isso aqui é grande coisa. Não pensemos. Se pensamos, vamos nos decepcionar amanhã, quando nos conhecermos melhor e quando conhecermos melhor a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como é o caso da Terra. Quando estamos na erraticidade, ou quando temos mediunidade ostensiva, de desdobrados, nós viajamos para as determinadas regiões da Terra, onde estão 12 bilhões de desencarnados. De onde vem esse valor numérico? Do capítulo O Grande Educandário.
porque Emmanuel diz assim, ele até inclui-se, somos 20 bilhões de humanos. E como hoje, praticamente hoje, ou será amanhã ou depois de amanhã, nós chegaremos, na estatística atual, a sermos 8 bilhões de encarnados. Significa, pelo menos aproximadamente, que nós temos 12 bilhões do outro lado, numa realidade que nós não conhecemos. No livro Céu e Inferno, no livro A Gênese, nós temos subsídios lindos do codificador, e não apenas dele, de todos os espíritos da codificação, que com Kardec na sua missão, com o espírito de verdade, nós temos como que uma ideia um pouco melhor destas circunstâncias. Mas outras obras vieram depois. Então, se Emmanuel é o autor extraordinário a quem tanto devemos da série dos romances, os 5, e da série mais ampla de livros de estudos, como o livro Roteiro, que eu acabei de citar, as coisas são muito semelhantes, por um lado, no plano material onde estamos reencarnados, as dificuldades morais, a história da humanidade, conhecida de 5.500 anos para cá, até hoje, tanto quanto como é de verdade o mundo espiritual. Com André Luiz, que foi convidado de Emmanuel para compor a equipe Emmanuel, como médico ligado à saúde pública, tudo indica, no Rio de Janeiro e, portanto, no Brasil, ele vem nos revelando, numa série que é a série do mundo espiritual, tudo supervisionado por Emmanuel. Por quê? Estatura moral diferente. Humberto de Campos, vejam quantas obras lindas, poderíamos citar apenas Boa Nova e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas existem outras. E a ideia qual é? Kardec nos trazendo a maravilhosa base, porque Kardec é um espírito que já esteve outras vezes aqui, preparadíssimo. A última reencarnação dele conhecida como Jan Hus, na República Tcheca, onde eu estive, procurei conhecer detalhes daquela região. Enfim, a ideia de que o mundo espiritual da Terra, se nós estamos reencarnados com matéria física do corpo somático, quando nós estamos em vigília, estamos na superfície. Quando nós dormimos ou quando nós desencarnamos, cada um tem o seu lugar. Não se preocupem de quererem certas regalias ou de quererem um espaço só para vocês, porque é o sonho de qualquer um de nós. Em que sentido? Quando nós estamos reencarnados, temos corpo. E aí o corpo físico tem massa. E a massa se traduz em peso. E o campo gravitacional nos atrai para baixo. Nós podemos pegar um avião, mas o avião depois desce. Nós podemos trabalhar em minas de carvão, descermos 1 quilômetro, mas depois temos que subir. A nossa vida é na superfície. No mundo espiritual, não é assim. Quando eu digo que cada um tem um lugar, é porque nós fomos vendo, trabalhando essas questões na literatura, aproveitando dos ensinamentos de encarnados e desencarnados. Mas a experiência no mundo dos espíritos nos mostra que aqui onde nós estamos, no metrô, na rua, em casa, no hospital, isso aqui é um umbral médio.
desencarnou, gostou de ficar em casa, até deita na cama de novo, porque nós somos ainda muito limitados. O nosso alcance ainda é singelo, não é? Então, nós ficamos décadas acostumados a certas atividades diárias. Não é simples, não é se espreguiçar após a desencarnação e ascender. Vou procurar o meu lugar lá em cima. Não é assim. Ou é assim apenas para um número muito pequeno do nosso contingente da humanidade. Pois bem, quando André Luiz desce, ele vai para uma região que eu tenho certeza nenhum de vocês quererá ir. Por quê? Escura, os espíritos humanos num verdadeiro pântano, uma gritaria, um desconforto, e o tio André, como eu gosto de dizer, ficou ali um punhado de anos, até que ele amadureceu certas coisas, lembrou de sua mãe, quando ela orava, mudou, vamos dizer assim, a atitude dele, e aí, instantaneamente, ele acaba sendo como que recolhido por equipe de benfeitores, e ele vai para onde? Para nosso lar, vai para o hospital. E aí tem Lísias, tem Aniceto, tem instrutores, tem enfermeiros, não é? Ele recebe tratamento porque ele desencarnou por causa de um pós-operatório, de uma cirurgia, de câncer de colo. Morreu na mesa. Enfim, o que é, vamos dizer, uma colônia do tipo Nosso Lar? Porque em torno do mundo inteiro são milhares de colônias. Nós é que às vezes pensamos que o mundo espiritual inferior só tem ali onde André Luiz ficou. E o superior, o mais interessante, é uma colônia maravilhosa como Nosso Lar. Nosso Lar também é umbralino, mas é um umbral superior. Mas eu gosto de lembrar que Nosso Lar é uma colônia edificada pelos portugueses, de origem judaica. Por isso a colônia tem a forma de uma cruz de 6 pontas, a estrela de Davi. E aí nós temos 72 espíritos que dirigem a colônia. A mais conhecida é Veneranda, que vocês lembram quando leram o livro Nosso Lar ou quando viram o filme, que teve 3 milhões de espectadores, como foram 3 milhões de exemplares, os livros com o título Nosso Lar, que o Brasil e o mundo absorveu e procurou conhecer. Só que a ideia qual é? Esse é o entorno da vida humana, dos encarnados. Umbral superior, umbral médio, umbral inferior. André Luiz nos dando a oportunidade de conhecer aquilo, né? Mas, para baixo, nós temos muitas coisas. E esse conhecimento sobre a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações nos moldes da Terra, isso é importantíssimo, porque é conhecendo a realidade, nós ainda estamos procurando sondar o planeta que nos acolheu, mas nós temos muito mais para conhecer. Vou comentar em seguida. Então, o que acontece? Quando nós estudamos a obra de André, que no fundo é uma extensão de Emmanuel, falar de Humberto de Campos, falar de André Luiz e de outros autores como os poetas do Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro mediúnico pela mediunidade de Chico, nós estamos trabalhando Emmanuel, que se colocou à frente deste projeto, que é um projeto do Consolador prometido.
que é a doutrina espírita, na sua base maravilhosa kardeciana, e depois todo o trabalho pela mediunidade de Chico, incluindo esses autores. Quando, numa altura, André pergunta: Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde. E André escuta aquilo admirado. E a resposta de Lísias faz-nos crer que, apesar de ele ser um instrutor e um dos primeiros amigos de André Luiz, na colônia, o que acontece? O próprio Lísias ainda não tinha o conhecimento sobre as regiões abissais. E o que é mais preocupante e um tanto triste, essas regiões onde a luz do sol não penetra são as mais populosas. Nós, muitas vezes, olhamos só para cima, porque é muito bom, não é? Olhar as estrelas, os corpos celestes e imaginarmos as esferas superiores da própria realidade daqui da Terra. Mas nós temos um mundo que necessitará, até a ocasião da separação do joio e do trigo, do degredo, muito trabalho. De todos. E nós espíritas no mundo, eu não sei se vocês têm essa ideia, eu gosto um pouco de números. Os espíritas no planeta, nós somos 0,007, 0,007 da população dos 8 bilhões de encarnados. Ou seja, um grãozinho de areia numa praia de certa expressão. Olha a responsabilidade de cada um de nós. Como Emmanuel diz, olha, a principal atividade é a divulgação da doutrina. Ele não disse isso no livro O Consolador? E aí ele diz isso, mas ele coloca muito claramente que às vezes os espíritas não anotam. A pregação pela palavra, mas não é a mais importante. É a pelo exemplo. E como é que nós andamos no dia a dia? Qual é o tamanho da nossa incoerência? Sermos de um jeito quando estamos diante de outras pessoas. Especialmente de pessoas que temos pouca convivência. Não é verdade? Em casa já muda. Em casa, em geral, nós nos comportamos de um jeito que tem mais a ver com quem, de fato, não é nem quem nós somos, porque ainda é distante, mas daquilo que tem mais sentido. Essa incoerência, ela mostra que nós temos uma vida dupla. Temos que cuidar disso. Mas vamos voltar. Então, umbral inferior, trevas, superior, média, inferior, regiões abissais, superior, média, inferior, até o magma da Terra. Temos que ler, temos que estudar, porque nas reuniões de desobsessão, nas reuniões mediúnicas sérias, como aprendemos a expressão esta de Allan Kardec, cada vez mais os grupos mediúnicos vão sendo convidados, ao longo de anos e décadas, a se familiarizarem com atividades de socorro a nível de reuniões mediúnicas para lidar com criaturas que até há pouco tempo atrás não podiam ser trazidas nas reuniões. E às vezes não podem ser trazidas, ou seja, de livre e espontânea vontade pelos benfeitores. Nós é que buscamos para trazê-las para algo que seja próprio para aquela necessidade. Quando nós trabalhamos, por exemplo, na reunião mediúnica, para lidarmos com contextos coletivos.
não é abrir para um caso de uma criança com transtorno do espectro do autismo, ou uma senhora com depressão moderada ou grave, com ideações suicidas. Isso é importantíssimo, mas a par disso nós encontramos outras questões que mais dia, menos dia, talvez até possamos conversar com mais tempo para podermos ver como irmãos e como amigos, como lidar com estas coisas, a bem de todos os envolvidos, de todos os protagonistas. Mas lembram de Veneranda? Essa é uma tia e tanto. Tudo indica que Veneranda é a rainha Isabel de Portugal. Isabel de Aragão. Estamos com ela, entre aspas, claro, relativizando, há décadas. Tudo indica. Então, reparem, a relação com Portugal, com os descobrimentos, a formação da colônia. E aí o que acontece? 3 milhões indo ao cinema. Outros 3 milhões, ou às vezes os mesmos, em parte, lendo a obra. Vocês, quando leram, vocês não queriam ir para Nosso Lar? Quem é que, em sã consciência, foi conhecendo ela, a mentora da colônia, que não pediu para que, quando desencarnasse, pudesse ir para Nosso Lar? Alguém aqui não pediu? E aí criou um problema muito sério. 3 milhões de brasileiros, mais 3 e coisa que o valha, o que acontece? Choveu pedidos. Sério? Teve uma hora, no auge do filme e da obra também, porque a obra já tem muitas décadas, né? Que ela não sabia. Convocou os engenheiros siderais, tipo assim, vamos ter que ampliar a colônia. E aí, dificuldade aqui, dificuldade ali, os engenheiros sentados todos numa mesa, arquitetos, engenheiros, espíritos muito elevados. E aí, o que acontece? Ela viu que não ia ser simples, que a demanda era muito maior do que a oferta possível. Foi aí que surgiu a ideia dos puxadinhos no mundo espiritual. Sério? Por quê? Porque não podendo viver num lugar assim mais amplo, né, com mais conforto para si, para a família, todo mundo foi aceitando. Não é? Porque se deu conta, porque eram espíritas, que era melhor um puxadinho em Nosso Lar do que uma mansão. Não é verdade? Já construíram muitos, mas é tipo quarto-sala. É tudo muito estreitinho. Sabe aqueles lugarzinhos no Japão que não tem lugar para nada? Que as pessoas dormem em pé porque não tem lugar para deitar? Vai ser mais ou menos assim. Uns já foram. Então, para cima de umbral superior, nós temos coisas lindas na Terra. A esfera de arte, cultura e ciência. Querem ver a importância disso? Exemplo, os físicos do primeiro quartel do século XX. Max Planck resolveu um problema da física da época, e ele é o pai da mecânica quântica. Havia um lance chamado a catástrofe do ultravioleta. A previsão pela lei de Wien era uma curva, mas no laboratório, quando se estudava a radiação de corpo negro, que é um elemento de laboratório que mimetiza a irradiação de uma estrela, a prática era completamente diferente. E aí toda aquela física, todos aquelas mentes brilhantes, eu diria, trabalharam nisso. Planck trabalha a ideia de que a energia não é contínua, ela é
quantizada, ela é em pacotes mínimos. E aí explicou tudo. E o mundo mudou. Foi a revolução. Vieram Paul Dirac, veio Albert Einstein, veio o meu amigo, vocês vão entender por que eu vou dizendo meu amigo, Niels Bohr, da Escola de Física Moderna de Copenhague, na Dinamarca. Por que meu amigo? Porque em reuniões de materializações, ele era um dos que se corporificavam. E aí, papo de ciência. A médium não tinha o curso primário. Pedro Ernesto, que foi prefeito do Rio de Janeiro. Pedro Ernesto, conversávamos de medicina. A médium tinha problemas de saúde, eu era estudante de medicina, não conhecia nada quase ainda, mas dentre o restante do grupo eu era o melhorzinho de conhecimento da ciência médica, mesmo ainda a nível de estudante. E aí ele, Sérgio, temos que mudar a medicação da Yolanda. E aí eu era só repórter, eu anotava numa folha de papel, era a única coisa que eu era capacitado. E aí, quando a reunião terminava, 4 horas de reunião, 20 espíritos diferentes, um após outro. Conheci vários ligados à arte, ligados à religião, Frei Onofre, Padre Isabel Kaufmann, que é conhecido das reuniões de ectoplasmia. Enfim, foi todo um intercâmbio lindo, que durou pouco mais de uma década. Niels Bohr era um deles. Era o único que era físico. Enfim, e os diálogos eram de 15 em 15 dias, todos os sábados à noite. E aí, para outra ideia desta área, esta esfera iluminada, vacina. Quem descobriu a vacina? Ganha uma caixa de bombons. Grande. Grande. Importada. Muito bem. Quem foi essa alma linda? A descoberta de Edward Jenner, médico na Inglaterra, no Reino Unido, em Londres. Era a época da varíola. E a varíola ia matando crianças, jovens, adultos. Não tinha nada, não tinha remédio, nem se sabia o agente etiológico. Se supunha que era um micro-organismo que depois foi se ver que era um vírus. Pois bem, sabe o que ele faz? Enquanto a vizinhança, as crianças estavam morrendo, ele retira um inoculado de uma pústula de um doente com varíola, coloca na pontinha, como se fosse de uma agulha, inocula no filho. E o filho sobrevive. E aí vem a história dos anticorpos. E é ali que começa a vacina. De onde vem Edward Jenner? De onde vieram tantos dos grandes artistas? Leonardo da Vinci, Rembrandt, Renoir, os grandes escultores, os grandes poetas, os grandes nas suas habilidades espirituais. De onde? Oi? Não, não é capela. Eles até podem ter toda uma ligação, mas eu me refiro a uma realidade de 500 anos para cá, dos descobrimentos para cá, não é? Mas capela foi algo de 150 mil anos antes, entre 40 mil e 150 mil, a princípio, porque nós não conhecemos direito esses detalhes. Então, o que acontece? Leonardo da Vinci, tantos espíritos vieram
de uma esfera acima do umbral superior, envolvendo arte, cultura e ciência. Mais alta do que esta, a do amor fraterno universal. E aí vocês podem escolher, dentro da história do planeta Terra, quem que vocês imaginam que possam ter vindo destas esferas, pelo menos para as suas missões específicas no mundo material. Os apóstolos, os profetas. Muitas vezes os profetas também foram apóstolos 1500 anos depois. E assim por diante. E a mais alta de todas, a do governo da vida. Então, quando nós estamos dormindo, tem gente que sobe, tem gente que estaciona, tem gente que desce. Por que a espiritualidade sugere a evangelização da infância, da juventude, dos bebês, dos adultos, dos idosos, de todos? Por que o valor da oração antes da noite ou no amanhecer? Como é que tem sido a nossa preparação para o repouso noturno? Repouso do corpo, atividade do espírito desdobrado. Fisiologicamente, adormeceu, já estamos no mundo espiritual. Aonde queremos ficar? No puxadinho? Ótimo. Vamos ter muito que aprender ali. Mas muita gente, infelizmente, no planeta Terra, dos 8 bilhões atuais de encarnados, desce, permanece horas e horas. Por que isso é tão importante? Porque nos dá uma ideia dessa integração entre as revelações e os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Emmanuel, ou coordenados por Emmanuel, e vários outros autores que nos ajudam a compreender que mundo é este. Agora, cuidemo-nos de estarmos como que nos ajudando mais e melhor no dia a dia. Por quê? Porque nós estamos vindos, e ainda não saímos, de toda uma era de materialismo que durou toda a história humana. A história registrada da Terra, ela tem 5.500 anos. A história é muito mais longa, mas só nessa altura que a escrita surgiu. Estamos aí na Grécia Antiga, no Egito Antigo. E a ideia qual é? São um período, não é? Um conjunto de etapas muito importantes, e nós desperdiçamos, porque seduzidos pelo materialismo. E nós vamos repetindo experiências em muitas vidas e desperdiçando oportunidades de renovação, de elevação, de ascese, no sentido das etapas, não para ficarmos lá em cima, como que deitados sobre as nuvens, não é nada disso. Pelo contrário, mas ganhando um grau de liberdade que só as virtudes nos permitem alcançar, para estarmos descendo sempre, enquanto houver essa estratificação no mundo espiritual e o grande contingente de 8 bilhões na superfície, estarmos tanto na erraticidade como tomando novos corpos físicos, implementando o nosso progresso, mas sempre vinculando isso ao bem-estar alheio. No âmbito da parentela corporal, no âmbito da grande família da Terra, eu já não posso mais me iludir, como sempre foi. Não é? Há uma tríade devastadora: orgulho, egoísmo e vaidade. E eu ainda coloco mais um, muito triste, é a indiferença em relação à vida alheia.
em relação à floresta amazônica, aos índios, aos animais, às outras famílias, aos doentes, aos educandos. No Brasil, como nunca vimos, e no mundo. Então nós precisamos, mais do que nunca, conhecer Jesus melhor e Emmanuel. E entre os dois, Allan Kardec. Outra ideia para nós, saindo da Terra, buscando a inspiração dos céus. A Terra, ela existe no sistema solar. Querem ver o que Emmanuel nos traz? Para nós concluirmos. A ideia de que comentávamos do livro Roteiro Grande Educandário. Emmanuel também nos traz, no livro Pensamento e Vida, a respeito do orgulho. Não é uma parte da tríade? Por que isso precisa ser trabalhado por esses espíritos elevados? Porque eles são autoridade. E aí ele comenta num capítulo chamado Orgulho, que o orgulho gera mudanças no perispírito, enquistamento do perispírito, desarmonia estrutural. E ele, Emmanuel, relaciona a depressão e ao câncer. As máculas no perispírito, desorganizado, destrambelhado, atingido pelo nosso teor de pensamentos e sentimentos, envolvendo orgulho, egoísmo e vaidade, e indiferença. E na medicina, quem diz que nós sabemos de onde vem a depressão, de onde vem o câncer? Nós temos algumas ideias de fatores relacionados, mas dizer que a depressão vem por causa de uma diminuição dos neurohormônios, da neuroquímica cerebral, ela está comprometida. Mas esse comprometimento não é a causa, é consequência, no plano material, de quem é a essência da vida, que é a alma imortal, o Espírito Filho de Deus, em qualquer lugar do universo. Não é assim? Se eu não compreendo o que ele quer dizer, se a evangelização, os ensinamentos de Jesus, tudo que ele prescreveu como médico divino, e ele não disse que ele tinha vindo para os que precisavam de médico, ele foi muito modesto, porque ele poderia dizer, olha, eu vim para todo mundo, hein? Prestem atenção, não queiram ficar de fora. Mas, claro, uns precisam mais do que outros, mas todos nós estamos no mesmo diapasão. E a ideia qual é? A ideia de que esse trabalho interno ninguém fará por nós. Temos recebido a ajuda divina, a vinda do Cristo, de Allan Kardec, do colégio apostólico, dos 72 discípulos, como são 72 os ministros da colônia Nosso Lar, incluindo ela. Os 500 da Galileia, quem lembra? Onde está isso? Vale Bombom. E agora? Aliás, eu nem me lembro, porque eu prometi, alguém ganhou? Não, né? A outra caixa, não, né? Então, estou tranquilo. E agora? Oi? Eu vou buscar. Mando por Sedex. Então, qual foi a pergunta mesmo? 500 da Galileia. Ah, sim. Olha a hierarquia do Cristo. Ele, no ápice da pirâmide. Quem mais? Maria de Nazaré, inigualável, insuperável,
a mãe de Jesus, José da Galileia, e uma criatura linda que vocês às vezes esquecem de buscar, João Batista, o precursor. Vocês lembram quando Jesus é interpelado pela mãe de Tiago e João? Quando ela ouve falar que à direita e à esquerda existem duas poltronas ou duas cadeiras, ela não se intimidou, foi ter com Jesus: olha, Senhor, eu tenho 2 filhos. Ele tentou responder da maneira mais razoável, não é? Sempre empático, não é? E compassivo. Ele colocou e disse: olha, lamento muito, mas à direita e à esquerda de meu pai já os escolheu. Maria de Nazaré, a Senhora do Amor, e João Batista, o chanceler da justiça. Qual é a maior das leis, segundo o livro dos Espíritos? A lei natural, as leis de Deus, são várias. Lei de progresso, lei de sociedade, mas qual é a mais importante? Amor, justiça e caridade. Olha os 2. Ali já tem histórias lindas, que não vamos poder ver hoje. Mas voltando, a ideia de toda esta hierarquia, os 500 da Galileia, quem nos narra isso é Humberto de Campos, equipe Emmanuel. Há um capítulo do livro Boa Nova, os 500 da Galileia, como há um capítulo lindo, Maria de Magdala. Ela é hoje um espírito de uma grandeza. Então a ideia qual é? A ideia de toda uma linda hierarquia, toda de amor por nós. No livro Boa Nova, no capítulo 500 da Galileia, ele fala que naquela altura Jesus já tinha vivido o drama do Calvário. E eles, a população, os doentes, as multidões que ele havia visitado, tinham uma saudade. Vocês imaginem ter tido a oportunidade de estar minutinhos aos pés de Jesus, escutando a prédica do Divino Mestre, falando sobre o reino de Deus e a sua justiça, a vigilância e a oração, o perdoar 70 vezes, 7 vezes, e não apenas 7, e tudo mais que ele foi narrando da condição de onde ele provinha, preparando aqueles anos todos de uma maneira extraordinária. Outra ideia para nós é a ideia de que, quando nós olhamos o planeta Terra no sistema solar, tudo é bem simples, mas em astronomia, astrofísica, o universo observável, ele tem 70 septilhões de estrelas. A galáxia nossa é a Via Láctea, 200 bilhões de sóis, o que significa 1 trilhão de planetas, exoplanetas, 4.000 deles já foram descobertos. Quando nós olhamos, quem é a galáxia vizinha? Bombom importado. Andrômeda ganhou bombom, eu sei bem por que ele ganhou. Muito bem, é um estudioso. E aí, com a ideia, Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas, 5 trilhões de planetas. E nós estamos aqui há milhares de anos, circunscritos a todos esses dramas que vivemos aqui há tantos milênios, porque a Terra é o mundo de eleição
para espíritos filhos de Deus que contrariamos muito as leis de Deus. Ao longo de uma muito longa história pessoal. Hoje alguém falou de capela. Nós poderíamos falar, antes de capela, de sírios. De onde vieram Ana e Simeão, José da Galileia e Maria, e outros. Convidados por Jesus, lindos. Vocês conhecem a ideia, portanto, de conglomerados galácticos? Muralhas de galáxias? Querem uma noção bem da ciência? Simplesinha. Se você juntar tudo que desde Galileu Galilei, 500 anos praticamente até hoje, a ciência da astronomia conheceu, tudo é material. Isso diz respeito a 3,6% do universo, do multiverso, do diverso. O que são os outros mais de 90%? Matéria escura e energia escura. Não confundam. É escuro no rótulo, porque ninguém sabe até hoje o que é. Nada tem a ver com os comentários anteriores de umbral inferior, trevas ou abismos, que são ligados aqui a esse mundículo que é a Terra. Então, o que é isso? Nós precisamos conhecer um pouquinho, porque tudo isso é um grande convite de Deus. E nós estamos ainda vivendo outras tríades devastadoras. Há um livro de Cair Barchutel, que estuda os evangelhos, monumental. Lindo. E aí ele ensina a outra tríade devastadora: a ciência, a política e a religião. Obviamente, deturpadas, adulteradas, como estamos vivendo agora. Não é verdade? Não só no Brasil, mas em tantos outros lugares. Afeganistão, Síria, Iêmen, Irã e vários outros contextos. Então, quando nós pensávamos que tudo estava melhorando, olha o que nós ainda temos pela frente. Então, assim, bombom zero. Eu vou escolher, então, alguma coisa para terminar, porque eu sei que vocês estão cansados. É que, se deixar, eu não estava brincando. Quando aqui foram me mostrar a casa, eu perguntei quanto tempo eu tenho, perguntei para ele. Ele demorou a responder. Aí eu falei, até meia-noite, pode ser? Ele fez, não fez? Ele fez assim. E aí eu fiquei cômodo. Eu falei, eu vou lembrando das coisas. Eu queria recomendar uma leitura que vocês já devem ter feito, mas que tem uma atualidade lindíssima. No livro Há 2000 anos, um dos últimos capítulos, Alvoradas do Reino do Senhor. Leiam isto. O que acontece? Vocês conhecem a história de Lívia, de sua serviçal Ana. A Lívia era de uma família nobre, e ela não seria prisioneira, apesar de ser cristã, porque era de uma família abastada. Mas ela, a esposa de Públio Lentulus, que é Emmanuel, essa pode anotar. A ideia de que ela sabia que Ana, de origem humilde, seria capturada. E naquela época, os prisioneiros eram levados ao Coliseu
ao terror dos circos romanos para serem devorados pelas feras famintas. O que Lívia faz? Troca, pena que eu não prometi bombons, senão ela teria ganho. Ela sussurrou aqui. Ela troca a roupa, ela se faz de Ana, e a roupa nobre fica com a Ana, que é poupada. Mas Lívia viveu uma situação inimaginável. Mas ela era um espírito de tamanha grandeza, que está referido na obra, que quando o tal leão faminto, dos muitos que estavam dizimando os cristãos novos no Coliseu, lança a sua pata sobre o tórax de Lívia, antes que ele tocasse a espiritualidade, desencarna Lívia para que ela não sofresse nada. Como outros, eles não puderam fazer do mesmo modo. Mas ela não tinha nada na lei que merecesse algo parecido. Muito bem. E aí o que acontece? Quem vem buscá-la? Bombom nacional. Importado? Não? Ganhou. Ganhou. Como eu citei importado, Sedex vou providenciar amanhã. Tem o chocolate suíço, tem o chocolate belga, você vai poder, eu vou deixar o WhatsApp, então vai ser perfeito. E aí o que acontece? Vem Simeão. Quem é Simeão? Um espírito de sírios, nem de capela, de sírios, como Maria e outros. E aí ele vem, ele afaga, ele segura Lívia como uma criança. E eles têm um diálogo lindo nesse capítulo. É aí com Emmanuel que você vê essa interação entre o Cristo e os ensinamentos de há 2000 anos. Não só do livro, mas da época, tão bem narradas na obra. E eles conversam como amigos, e Simeão como que consola Lívia. E aí o que acontece? Ele leva Lívia ao encontro de Jesus. Enquanto que outros benfeitores da categoria de Simeão levam outras vítimas da mesma estirpe moral. E Jesus está falando. E ele fala coisas que nós temos que ler hoje, no mais tardar amanhã de manhã. Entende? É uma síntese sobre os céus. Uma coisa é eu ter dito agora há pouco, lembrado, umbral superior, puxadinho, né? Arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e governo da vida. Outra coisa é o que está neste capítulo. Quem é o autor? É Emmanuel, voltando nos registros da história humana do cristianismo primitivo, que tinha a ver com ele próprio e com Lívia, trazendo de volta isso tudo para a contemporaneidade. E aí Jesus, ele diz muitas coisas. E aí ele diz algo que tem muito a ver com o que vem acontecendo no mundo, já há muito tempo, há muitos séculos. Que os grandes cataclismas estão chegando. Não pensem que morreram 1000 pessoas no Afeganistão há um mês. E no trabalho mediúnico, envolvendo técnicas que um dia nós podemos debater, conversar, nós fomos recolhê-los. Filipinas, uma tragédia num estádio de futebol. Tailândia, um ex-aluno toma de uma arma
e vai atirando em seus coleguinhas e professores e funcionários. Mas, Flórida, quantos e quantos, como na Louisiana, quantos eventos de enchentes, aqui mesmo em Petrópolis. As enchentes de mais tempo atrás nas serras do Rio de Janeiro, Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, não é verdade? E todos esses aspectos que nós até sabemos identificar algumas questões de origem, na verdade, tem a ver com a psicosfera da Terra. Tem a ver com o teor de pensamentos e sentimentos que nós temos inundado de escuridão a psicosfera. Então eu tenho, por exemplo, médium, que já não está agora conosco. Quando nós saímos do corpo, ou como os astronautas, eles olham a Terra de longe, é uma bola azul linda, com seus movimentos no espaço. A médium olha e vê a Terra espiritualmente, com determinados ajustes. Isso veio espontaneamente, tudo escuro. Europa, Ásia, escuro, negro, por causa da história. Quantas revoluções, quantas guerras, quanto derramamento de sangue, quanta violência. Nas Américas, a coisa é um pouco melhor ainda. Mas como será amanhã? O que nós estamos fazendo em busca de uma realidade melhor, com menos egoísmo, orgulho, indiferença e vaidade? Então, o que acontece? A ideia de Emmanuel, narrando o encontro de Lívia, que era o seu grande amor, e continua sendo, num encontro memorável de vários dela com Jesus. E Jesus dizendo o nexo causal. O que é isso? Link, vínculo de causa e efeito. Não existe uma lei, causa e efeito, ação e reação, ou lei de responsabilidade pessoal. E aí o que acontece? Isso não é algo intrínseco da natureza. O terremoto é porque moveram-se no Haiti as placas tectônicas, como pode acontecer na Califórnia a qualquer momento. Claro que tem uma contrapartida da geofísica da Terra, mas os verdadeiros fatores não são esses. Então fica também aqui a recomendação deste capítulo, Alvoradas do Reino do Senhor. Eu lamento muito, estamos a 2 de meia-noite, mas eu percebo que vocês já estão um pouco cansados, não é, de ouvirem falar dessa temática. Então nós podemos combinar mais adiante, nos vemos de novo, escolhemos um tema e vamos em frente. Me perdoem se não era isso que vocês esperavam, se vocês pensavam em certos detalhes, é que cada um vai trazendo suas coisas daquilo que experimentou, daquilo que leu. Ainda em relação a Jesus, eu vou deixar como uma semente. Nós não temos ideia de Jesus. Estudemos bem tudo que o Espiritismo nos fala sobre ele, mas não deixemos nada de lado. E Emmanuel foi aquele que mais nos ajudou a conhecermos muito razoavelmente bem sobre Jesus. Mas existem outras obras. Só aquela série, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Vinha de Luz, e agora Ceifa de Luz, o prefácio é de meu pai. Meu pai foi presidente da FEB durante 15 anos. Por isso que a biblioteca dele é única. Camille Flammarion, vocês têm livros de Camille Flammarion?
Um que outro nós temos, mas eu encontrei essa facilidade, ganhei, né, de meu pai e de minha mãe. Então, a ideia qual é? A ideia de buscarmos conhecê-lo melhor. Nunca pensemos que nós já conhecemos. Estamos falando, para concluir, eu juro que eu concluo agora. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel de novo, primeiro capítulo, o que ele diz? A história do Filho do Homem. Ele diz que quando a terra se resfriava, a terra se resfriava quando ela era, isso é um assunto lindo, a prototerra. 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito crístico. Não estamos falando de milhares de anos, nem de milhões. Então, conversamos melhor outras questões mais adiante. Muito obrigado, queridos. A palavra agora é com a nossa irmã.